A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou um projeto que impede a suspensão de leis por ministros em decisão individual. Uma das justificativas é a demora para julgar ações de forma definitiva. Para que uma lei seja aprovada, precisa passar por votações na Câmara e Senado. Há casos em que, tendo entrado em vigor, se corre o risco de ser suspensa pelo STF devido às ações diretas de inconstitucionalidade. O Poder Judiciário está com uma hipertrofia, é um poder que se sobrepõe sobre os demais. E a gente vê o reflexo nesse caso específico. Por exemplo, quando uma norma passa por ambas as casas do Poder Legislativo, passa por suas comissões, é objeto de amplo debate e, de repente, vem um ministro que não foi eleito, que não foi eleito pelo povo, quer dizer, não tem uma representação democrática, numa decisão sozinha, se sobrepõe sobre a vontade de todo um parlamento. Chamadas monocráticas, as decisões tomadas individualmente por ministros têm geralmente caráter provisório até o plenário do tribunal tomar alguma decisão sobre o assunto de maneira definitiva. Porém, segundo o autor do projeto, o deputado Rubens Pereira Júnior, é comum o STF demorar anos para julgar a ação de forma definitiva. Então veio a reação do parlamento nesse projeto de lei, no sentido de, então, exigir que apenas pela vontade da maioria dos membros do tribunal, no caso 8, no caso do Supremo Tribunal Federal, é que se poderá, de alguma forma, afastar a validade de uma norma por meio de medida cautelar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na última terça-feira um projeto que impede ministro do Superior Tribunal Federal de suspender lei por decisão individual. Se aprovada, a proposta segue para o Senado se não houver recurso para análise do projeto. Ainda segundo o autor do projeto, a prática da decisão individual de um ministro tem sido reiterada. O afastamento de validade de uma determinada norma, de uma lei, ela deve ser feita pela maioria dos membros do tribunal. Essa é a regra de 1988, da Constituição. Em 98 veio uma lei ordinária regulamentando essa questão, mais uma vez dizendo que deve ser sempre pela maioria dos membros do tribunal, com algumas exceções em caso de recesso, por exemplo. Mas ela não tinha o advérbio exclusivamente. O projeto prevê que, a partir das sanções da lei, as decisões sobre ações diretas de inconstitucionalidade serão tomadas de forma diferente. Nos casos de recesso, o presidente do tribunal poderá, porventura, sozinho, deferir a medida cautelar, para poder afastar a validade da norma. Mas, após a retomada normal dos trabalhos, eles terão 8 sessões para poder, porventura, pautar isso e decidir.